Que a paz de Jesus possa nos envolver. Eu não preparei lá porque eu estou meio perdida no computador. Tem que recomeçar. Mas vamos lá. Hoje eu vou dizer um pouco, vou fazer um questionário e depois eu vou passar essas questões no grupo. Acho que só não está o seu marido, né? No grupo. Aí você passa para ele. Eu vou fazer as questões agora, nós vamos conversar, mas essas questões eu gostaria que vocês refletissem em casa sobre elas, para que a gente depois, quem sabe numa outra oportunidade, venhamos a conversar sobre o assunto, tá? A doutrina espírita, ela fala de Deus, de Jesus, do espírito, do perispírito, fala sobre a evolução, fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida, fala sobre a vida futura, fala sobre provas e expiações, entre tantos assuntos, né? E eu gostaria, né? Eu plagiei aqui umas perguntas, vou falar que plagiou, porque se alguém ouvir vai falar, ela falou que plagiou, né? E eu vou fazer a pergunta sobre vários temas. Eu gostaria, alguns eu vou até entrar um pouquinho e a gente vai conversar um pouco sobre. Eu observo a natureza? Vocês observam? Eu observo. De que maneira? Porque observar, passar e ver uma árvore é uma coisa. Observar, de ver aquela planta nascendo, falar, nossa, mas olha como encheu de folhas. Hoje mesmo eu vi, eu tenho um pé de jabuticaba em casa. E o Pedro faz as podas, e ele fez uma poda bem intensa, e ela ficou meio capenga. Então, quando eu olhei hoje, mas ela estava toda cheia de folhas, e ela dá muitos frutos, sempre, né? Então, o que traz olhar a natureza para a gente, né? Às vezes a gente não está bem, mas a gente observa aquela... traz uma felicidade, uma sensação assim, nossa, olha como Deus é maravilhoso, né? Você gosta muito de flores, né? Então, esse cuidado de olhar a natureza, de observar, isso pode nos trazer um bem-estar e muitas vezes modificar uma situação de desânimo, de frustração, de dor que a gente esteja sentindo. Mas é olhar mesmo, olhar e sentir o que ela nos traz também. Porque nós fazemos uma troca, porque ela tem vida, ela tem energia, e ela nos dá essa energia, e nós oferecemos isso também, né? Eu presto atenção no que regula o macrocosmo e o microcosmo? Não? Porque isso é uma coisa muito importante que nós precisamos entender e observar para ver a grandiosidade de Deus, né? Eu percebo o quanto sou influenciado pela natureza e ao mesmo tempo percebo o quanto eu a influencio. Foi o que eu disse anteriormente, né? A natureza, a troca que existe, as energias que a gente troca e o bem-estar que ela nos fornece. Estou atento ao ininterrupto jogo de forças estabelecido entre as vibrações materiais e espirituais. Vamos explicar? Existe um jogo, né? Existe um jogo das energias espirituais e materiais. Eu sei que existe isso e que eu estou envolvida nesse jogo e que isso está acontecendo à minha volta. Eu penso nisso. Paola, pensa? Acho que não. Jéssica? Beatriz? Hã?
Pois é. Então, isso é uma coisa importante, porque a correria do dia a dia nos deixa distante de muitas coisas, né? E principalmente dessas, porque essas são sutis, essas se manifestam e a gente às vezes não percebe, né? Então, por isso que eu estou dizendo que eu vou postar isso para vocês refletirem sobre isso depois em casa, cada dia pegar uma frase, né? E observar. Eu estou igual o homem que tira o óculos e põe o óculos, sabe? Eu tenho consciência que desse jogo também se mantém vivo nas minhas próprias dimensões, na minha dimensão física, emocional, mental e espiritual, e que eu sofro os efeitos desse jogo, né? Ele vai estar, essas vibrações e esse jogo, ele está influenciando na minha saúde, porque se eu abro uma porta para uma influência espiritual, né, com certeza essa influência espiritual ela vai desabar em algum campo, ou no físico, ou no emocional, de alguma forma, ou eu vou nas relações que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas por que será que eu estou nervosa? Por que será que eu estou discutindo? Por que será que aquilo me desagradou? E eu não vi que anteriormente eu já estava vivendo um jogo dessas vibrações espirituais e que eu abri o campo para que ela se manifestasse nesse instante de forma muito intensa, deixando a pessoa doente. E essa doença, ela vai eclodir de várias maneiras. Existem maneiras, não só os transtornos emocionais e os transtornos espirituais, que são muito semelhantes, mas também tem uma coisa muito importante, que é aquilo que a gente chama de monoideísmo. Vocês já ouviram falar de monoideísmo? Ideia fixa? É um assunto que nós vamos tratar numa outra oportunidade do malefício que causa a ideia fixa, o monoteísmo. A gente fica naquela ideia, naquele pensamento, e às vezes ela começa surgindo do nada, e a gente vai dando e alimentando aquela ideia, e quando você percebe, você já está adoecido. Você está tão adoecido que você não sai daquele círculo, daquele pensamento. E aí aproveitam dessa interferência para começar sugestões, pensamentos, ideias, trazendo-nos intranquilidade, trazendo-nos irritabilidade, trazendo-nos infelicidade também. Tá? Deu para entender? A minha rotina diária, ela é estabelecida através da lei de sintonia. O que eu faço me diz com quem eu me sintonizarei. A minha agenda diária, o que eu faço, o que eu programo para o meu dia, para a minha vida, aí já está incluso, está inserido com quem eu vou me sintonizar agindo daquela maneira, estando fazendo aquela determinada tarefa, usando determinado trabalho. Eu procuro ter esse cuidado, eu procuro ter essa visão de que se eu não fizer de uma maneira alienada, linear, o que vai acontecer? Eu vou ficar alienada, né? Então, eu me preocupo com isso. Sim? Vocês querem participar ou não? Sim, Beatriz? Não sabe? Não? Tá certo. Quando a gente é assim. Minha agenda diária é feita, bom, isso já falamos.
Eu oro muito ou eu oro bem? Hã? Eu oro muito ou eu oro bem? Hein, Stevens? Eu oro muito ou eu oro bem? Oro bem? Difícil, né? Porque às vezes a gente ora muito. Meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, faça isso. E o que que acontece? Não estou orando. Eu só estou lá falando, desabafando, pedindo e esqueço realmente de entrar em sintonia. Por isso que uma questão vai trazendo para outra. Se eu criei a minha agenda pensando com quem eu vou me sintonizar, né? Se na minha agenda está ali, observando a lei de sintonia espiritual, porque quando eu faço a minha agenda, eu já crio uma linha de sintonia espiritual, com quem eu vou estar naquele tempo. E aí eu quero saber se eu preciso fazer, né? Faço minha oração pela manhã, antes de dormir, como que é, né? Ou eu passo o dia inteiro orando muito assim. Ai, Deus, por favor, não deixa que isso aconteça. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer se isso acontecer, né? Então, na verdade, nós temos que parar e refletir. Então, a partir de agora, vocês vão lembrar, nós vamos fazer um acesso nas mentes de vocês, não é, não é lavagem cerebral, tá? Mas toda vez que vocês forem orar, vocês vão pensar, eu oro bem ou oro muito? Hein? Eu oro bem ou oro muito, né? É isso que a gente tem que pensar. Eu escuto a minha intuição e respeito a minha intuição ou eu duvido da minha capacidade de ser um filho de Deus amado e respeitado por Ele? Vocês têm intuição? Sentem a intuição? Sente mais. Ah, é a mulher que responde! Você sente? Sente. É, e você confia? Nem sempre. Então, você, Paola, confia? Será que a gente confia mesmo? Não confia? Confia, Paola? Não. Então, porque a intuição, ela vem, né? A intuição já é diferente de uma coisa, né? A intuição, ela, Deus já está jogando, lógico que nós podemos ter interferências espirituais que vêm nos trazer recadinhos que são desnecessários, mas a gente sabe quando a coisa é do bem e quando não é. E aí a gente tem que acreditar naquilo que é do bem. E aí a gente vai fazer, se eu estou em dúvida, eu vou questionar. Isso vai me fazer bem? Vai me fazer, é, vai fazer bem às pessoas que eu amo, que eu estou em convivência? Vai ajudar aquelas pessoas que estão comigo ou não? Né? Então nós precisamos ter esse cuidado em relação a acreditar na intuição. Porque Deus é um Pai amoroso e Ele quer que a gente hoje tem terapias, terapia da intuição. A pessoa, ela sente, observa e traz resultados fantásticos a respeito do próprio eu, né? Eu me sinto um espírito imortal ou eu apenas teorizo esta informação? Eu tenho certeza que eu sou imortal? Eu acredito que há vida depois da vida. E eu acredito que esta vida, depois da vida, vai me trazer de novo a esta vida? Ou não? Eu acho que é bom eu acreditar, mas eu não tenho muita certeza. Nós precisamos saber. Precisamos buscar isso dentro de nós. Porque tudo que nós não temos certeza, o que que acontece? Nós deixamos de ser
verdadeiros e de viver experiências que vão nos fortalecer para o nosso amanhã. Se nós não conseguirmos acreditar em nós, acreditar em Deus, acreditar na imortalidade, o que nós estamos fazendo numa casa espírita? Né? Lógico, tem o período de adaptação daqueles que estão chegando, daqueles que estão conhecendo, daqueles que estão interiorizando o conhecimento. E nesse momento existem dúvidas, claro, né? Mas a partir do momento que eu vou aprendendo, aquilo tem que estar claro para mim, né? A vida tem que, essas situações têm que estar claras, porque eu viver na dúvida, isso não é viver, né? Eu vivo agora dentro das minhas mais altas capacidades de amar, ou eu me ocupo apenas em conferir se eu sou amado e se eu sou aceito pelas outras pessoas? Eu quero amar realmente as pessoas? Eu me preocupo com isso? Olha, eu preciso amar como Jesus amou, aquela musiquinha, né? Eu preciso amar. Eu me preocupo com isso ou não? O que eu estou fazendo na minha vida, gente? Tem muitas perguntas, hein? Eu sou um ser moralizado ou eu sou um ser moralista? Eu sou um ser moralizado ou eu sou um ser moralista? Quero dar moral para todo mundo. Ou eu já tenho isso desenvolvido dentro de mim? Vamos fazer uma paradinha e vamos pensar. O que dessas, tem bastante questões aqui, hein? Mas dessas questões, a que mais mexeu com vocês? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Quem quer falar? Olha, os espíritos estão todos respondendo para mim, e vocês quietinhos. Olha, meu Deus do céu! Olha, todos eles respondendo e vocês quietos. Ana Paula, por favor, me ajuda, né? Beatriz, qual foi a pergunta que você acha que... Ah, se eu sou um moralizador ou se eu sou... agora eu vou até... Se eu sou moralizado ou sou moralista? Não. O moralista, ele quer conduzir, ele quer impor, ele quer moralizar as pessoas. E moralizado é porque eu já tenho desenvolvido em mim questões sobre a moral e faz parte do meu ser, né? Essa foi a que você... Alguém mais quer falar? A questão se eu amo, se eu sei amar, ou se eu estou preocupada, né, Se as pessoas te amam, se as... essa questão aí Quer falar, Paula? Não? Quer? Não? Quer? Fala. Moralista? Ah, tá. Orar bem ou orar muito. Essa é realmente uma coisa que... Né? eu acho que, na verdade, todos nós acabamos fazendo os dois. Você vai dar um exemplo, né? Eu, por exemplo, eu tenho aquela relação com uma forma que eu me conecto realmente, que eu tive aquele tempo para me sintonizar, fazer a relação com
Eu acho que, na verdade, todos fazem isso porque não faz. Agora, eu acho que mais difícil é orar bem. Orar bem e orar assim, você se colocar naquela entrega, né? Eu tenho predisposição ao autoconhecimento a fim de ativar a lei de Deus em minha consciência. Eu tenho predisposição ao autoconhecimento. Eu busco esse autoconhecimento quando esse autoconhecimento vai trazer respostas a respeito da nossa pessoa, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, o que é verdadeiro para mim, o que faz sentido na minha vida. Eu tenho essa predisposição de estar querendo buscar esse aprendizado, esse crescimento, ou eu estou levando a vida assim, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Como que é? O que eu faço? Né? Porque essa predisposição ao autoconhecimento, às vezes a gente começa, né? Ai, mas será que assim, eu vou pensar desse jeito, eu acho que eu preciso melhorar nisso. Passa uns 15 minutos, eu já estou em outra vibe, como diz, né, o pessoal, eu já estou pensando outra coisa, eu já estou preocupado com as minhas necessidades, com as minhas diferenças, com as minhas obrigatoriedades, então a gente vai deixando de lado essa questão do autoconhecimento, porque exige de nós muita persistência e perseverança para você tentar se conhecer, para você tentar se ver realmente quem você é, o que você é, o que você está fazendo aqui, o que você está buscando, né? É fácil você estar falando aqui? Não, não é fácil. Falar aqui na frente não é fácil. Mas a gente pega o papel, lê, faz e tal. Mas eu estou aplicando isso na minha vida? Eu estou fazendo isso no meu dia a dia? Porque mais responsabilidade do que vocês que estão ouvindo é nossa de estar falando aqui para vocês. E não cumprir com aquilo que nós estamos falando, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa estar analisando em nossas vidas, né? Então, eu cuido da minha dimensão física, ou seja, eu cuido da minha saúde, né? Como eu respiro, como eu durmo, como eu bebo água, como eu me alimento, como eu me expresso, como eu expresso o meu afeto, o meu carinho. Eu me preocupo com isso? Ou isso não é tão necessário para mim? Isso faz parte do meu autoconhecimento, isso faz parte do meu crescimento, da minha evolução, isso faz parte de todas as questões que nós abordamos anteriormente. E da questão espiritual, eu cuido? Né? Ou eu deixo aquela vozinha me falar, olha, eu acho melhor você fazer isso, hein? Você vai levar, vai ganhar mais, vai sofrer menos, não precisa tanto esforço. Ah, você precisa ir no centro hoje? Para quê? Para que você vai no centro hoje? Fica aqui, precisa assistir uma coisa, uma série, né? Tem tanta coisa para fazer sábado. Mas você vai no sábado no centro, dia de sair, dia de passear, de sair com a galera, né? 22, 23, 24 anos. O que você está fazendo aqui, menina, né? Então, eu cuido disso, né? Desses pensamentos. Eu sou administrado pelos meus instintos ou sou eu que administro os instintos pelo poder da minha vontade? Entenderam? Eu sou administrado pelos meus instintos. O que é instintos? O que são os instintos? O que são os instintos? Fala. É. O instinto é agir sem pensar.
Instinto é deixar vir à tona aquilo que você está com vontade, né? A gente fala que é, a parte mais animalesca que nós temos, né? Eu administro isso ou eu deixo que, assim, a minha vontade administra esses meus instintos, ou eles surgem, eu estou a fim de fazer isso, eu estou a fim de xingar fulano, eu estou a fim de gritar com ciclano, eu estou a fim de fazer um monte de coisas desnecessárias, eu vou permitir que o meu instinto faça, né? Uma coisa é intuição, outra coisa é instinto. Bem diferente, completamente diferente, certo? Como eclodem as minhas emoções? Essa é uma parte muito boa. Como elas vêm? Arrebatadas, controladas, direcionadas. Como são as minhas emoções? Isso faz parte depois de um monte de coisa que vem depois disso, né? Eu não controlo a minha emoção, o que vem depois? O que vem depois, Beatriz? Se eu não controlo as minhas emoções? É uma coisa ruim. O que vem depois que eclode as emoções assim desacerbadas? O que vem? Quem quer falar? Consequência. Consequência. E dependendo das minhas emoções, quais são as consequências, né? Eu posso ter até um AVC, eu posso ter até um infarto, eu posso ter uma série de coisas porque não cuidei da minha emoção, eu deixei ela eclodir da forma que ela chegou. Eu posso criar enormes dificuldades, eu posso criar, assim, num relacionamento, com amigos, com o companheiro, né? Eu posso até dar um exemplo, fazendo a junção da consequência com o estudo. Por exemplo, se quando a gente discute com uma pessoa e a gente acaba falando sem pensar porque nós estamos na luta da emoção, né? E aí a gente acha que ele estudou pela razão, né? Fala com o impulso. Às vezes a gente acaba magoando a pessoa. E a consequência disso depois do que é? Chateação. Exatamente. Então, o estudo, na verdade, acaba dando muita consequência. Exatamente. E depois disso, o que vem? Os nossos queridos colegas do outro lado, né? Por quê? Porque ele aproveitou, eclodiu exacerbadamente, aí eles querem isso, vão acentuar mais ainda, para que as coisas permaneçam e aconteçam mais intensamente. Então, veja, nossa, então eu vou ter que parar? Então, o cuidado com as nossas emoções é muito importante, porque é assim, mas eu não acredito que você está falando isso para mim. Eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Essa simples palavra, ela poderia ser um modo de reflexão. Pensa um pouquinho no que você falou. Você acha que está certo o que você falou? O que está acontecendo? Não, mas de repente a gente acha que aquilo é arbitrário, que aquilo não se faz necessário. E naquele momento abrimos uma brecha. E nessa brecha nós vamos ter a participação de um amigo espiritual. Amigo que a gente fala é um irmão infeliz que está ali realmente aguardando o momento da nossa queda, da nossa nosso deslize, certo? Até que horas vai? 8h30? É. Bom, tem muita coisa assim
muito importante. Mas a gente fica para uma próxima vez, a gente faz o restante. Mas eu gostaria de dizer assim, que se eu cuido da minha dimensão mental, a minha vibração ela vai ser diferente, eu vou vibrar diferente, e aí essa parte do cuidado com a vibração espiritual, vibração mental, resultando numa dimensão física, vai ser melhor, né? Então, gente, eu vou fazer o seguinte, nós paramos na 20 e nós vamos até a 32, né? Eu vou colocar para vocês essa que nós conversamos, vocês vão cada dia pensar numa e procurar trabalhar essas questões e ver realmente, porque a partir daí eu posso analisar até o meu crescimento. Eu estou crescendo, estou fazendo alguma mudança, e não é um crescimento intelectual só, é um crescimento espiritual também. É um crescimento da nossa evolução maior, né? Que Deus possa nos fortalecer para a gente seguir o nosso caminho, né? E tenha uma boa semana.